Bom, só lembrar aqui o nosso modelo, né, de dados da nossa aplicação. Então nós temos aqui o diagrama de entidade de relacionamento, que representa a relação entre as duas tabelas do nosso banco de dados, né, nosso banco contatos, BD, né? Então nós vamos ter essa relação entre categorias e contatos, né, onde uma determinada categoria do nosso modelo está relacionada a no mínimo 0 e no máximo N contatos, certo? E um determinado contato, quando a gente cadastrar, obrigatoriamente, ele vai estar relacionado a no mínimo uma categoria e no máximo uma categoria, certo? Ou seja, nós temos somente uma categoria associada a um determinado contato, ok? Muito bem, então quando nós formos implementar essa relação lá na nossa aplicação, no momento que a gente for fazer o cadastro de contatos aqui nessa tabela, a gente tem que levar em conta essa relação, né, essa integridade referencial entre as duas tabelas, ou seja, eu não posso ter cadastrar contatos aqui, né, que não tenha, né, uma determinada categoria associada, né, visto que o nosso modelo aqui não permite, certo? Então nós vamos ver isso, como é que isso vai funcionar na prática na nossa aplicação. Nós vamos ter que fazer uma alteração no modelo de dados da nossa aplicação, né, no modelo de dados de contatos, né, para atender, né, este conceito aqui de integridade referencial entre as duas tabelas do nosso modelo. Aqui no projeto Contatos, como tratar esse problema, né, da integridade referencial entre as tabelas do nosso modelo, né, entre categorias e contatos. Vamos fazer o seguinte, vamos executar aqui a nossa aplicação para nós vermos o seu comportamento inicial, Node.index. O comportamento dessa aplicação até o momento, certo? Então vou abrir aqui, eu já estou com o navegador aberto, beleza. Está rodando a nossa aplicação, já tem algumas categorias aqui, né, previamente cadastradas, e temos um contato cadastrado. Note que eu tenho aqui o João, né, cuja ID é 1, e a categoria do João é amigo, ou seja, eu tenho uma relação entre o João, que é um contato, né, que está gravado na tabela de contatos, com a categoria, né, amigos, que é o ID 1. Se nós formos olhar lá no banco de dados, como é que está armazenado, então se a gente for aqui no pgadmin e abrir aqui o nosso servidor e for ali no localhost, formos aqui no banco de dados contatos BD, se eu rolar aqui para baixo, for aqui em tabelas, eu vou dar uma olhada aqui como é que está então as minhas duas tabelas do banco. Eu tenho aqui a tabela categorias, né? Se eu selecionar aqui, eu posso ver o SQL, como é que está a estrutura do SQL desta tabela, como é que foi criado. Então foi criado desta forma. E eu tenho também aqui a tabela contatos, que é o que me interessa aqui. Aqui que eu vou fazer então, né, a integridade referencial, porque aqui na tabela de contatos, e aqui eu vou ter a minha chave estrangeira, né, minha categoria ID, que vai ser então a minha chave estrangeira, que vai permitir que eu relacione um determinado contato que eu for inserir nessa tabela com uma determinada categoria, né? Então eu relaciono aqui de categoria a sua chave primária, que é o ID, com, né, esta chave estrangeira aqui em contatos, que é categoria ID, que foi gerada para nós lá pelo SQLize. Perfeito. Então temos aqui o relacionamento entre essas duas tabelas através então dessa ForEGAIKey, né? Então eu tenho a ForEGAIKey aqui em contatos, que é o nosso campo categoria ID, que está relacionada, está referenciando então a tabela categorias, né, através da chave primária dessa tabela, certo? A relação inicial, né, as restrições que nós colocamos aqui, né, para atualizações foram as seguintes. Então, sempre que o usuário, né, fizer uma atualização aqui na tabela categorias, né, então digamos que eu fiz uma alteração aqui neste registro, vamos dar uma olhada aqui nos dados, digamos que eu fiz uma alteração aqui nesse registro amigos, né, fiz uma modificação aqui na chave desse amigos, essa modificação se propaga, né, vai se propagar para contatos. Então vai ser atualizado automaticamente aqui o categoria ID, porque nós temos aqui um update cascade, né? Então se propaga em cascata esse tipo de alteração. Já a exclusão de uma determinada categoria, ou seja, quando o usuário vier aqui e excluir uma categoria, se nós tivermos um contato associado a essa categoria, vai ser setado para a chave estrangeira, para esse valor aqui, categoria ID, o valor null. Então nós perdemos essa referência àquele objeto, certo?
Bom, isso gera um problema para a nossa aplicação, né? Porque se o usuário excluir a categoria, o seu contato relacionado vai ficar com o campo categoria ID null. Mas só que no momento que a gente monta a listagem, né, ele tenta remontar, ele tenta buscar dessa tabela de contatos, qual é a descrição do contato, aliás, dessa tabela categorias, qual é a descrição da categoria para mostrar lá na lista. Só vamos voltar lá na nossa aplicação para a gente entender melhor o que eu quero dizer para vocês. Então eu estou aqui na aplicação, né? E aí eu vou fazer o seguinte, só deixa eu minimizar essa tela aqui para não ficar muito poluído, tá? Ok. Então aqui estou na aplicação e eu tenho a seguinte situação. Nós temos esse primeiro registro aqui que é amigos, né? De categorias. E nós temos lá em contatos o contato João, né? Que no momento que a gente cadastrou o contato João, a gente associou a categoria amigos a ele. Tá? Então a chave estrangeira de João vai ser, na verdade, esse código 1 aqui, que é o ID de amigos. Então, se eu vier aqui, né, e simplesmente excluir esse amigo, o que vai acontecer? Qual vai ser o nosso comportamento? Vamos ver. Cliquei aqui para exclusão do amigos, dei OK, beleza. Se eu for lá agora em contatos, vai dar erro. Por que vai dar erro aqui em contatos? Porque ele tenta montar ali a categoria, né, tenta fazer a associação da categoria daquele contato com a categoria 1, mas eu excluí ela. Ela já não existe mais lá no banco de dados. Então ele dá aqui, ó, a descrição null para a gente, certo? E isso tudo ocorre por quê? Porque esse modelo aqui de exclusão que nós montamos no banco de dados, né, ele faz com que, quando no momento que eu excluir aqui um registro de categorias, né, o campo categoria ID lá do contato seja setado como null. Vamos observar aqui para a gente ver. Se eu selecionar aqui contatos e der uma olhada agora, ó, se eu for observar lá a chave estrangeira, que está lá no finalzinho, deixa eu rolar para cá, ó, veja que ficou null, né? Ou seja, eu excluí a categoria deste contato João, que antes era amigos, não existe mais, e automaticamente o SGBD colocou null aqui pra gente, certo? Então nós temos que evitar esse problema. Então se nós já temos um contato associado a uma determinada categoria, a gente não pode propagar, né? A gente não pode deixar que a exclusão dessa categoria ocorra. Somente se a gente excluir primeiro o contato e depois excluir a categoria, certo? Então a gente tem que evitar esse tipo de acidente lá na nossa aplicação. Então para fazer isso, o que nós vamos fazer? Então vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou excluir essas tabelas aqui do banco, nós vamos gerar elas tudo de novo. Vou dar aqui um delete nessa tabela aqui e vou dar um delete nessa outra tabela aqui, de categorias. Ok, fica um vazio aqui o nosso banco de dados, beleza. Tá? Então voltamos lá para a nossa aplicação e nós vamos fazer algumas alterações aqui. Vou dar um Ctrl C para parar de executar a aplicação, né? E aí eu vou fazer o seguinte, o que eu tenho que fazer primeiro de alteração aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer é na alteração do modelo, né, de dados do contato. Ele vai ter que ter um comportamento um pouquinho diferente aqui. Vamos lá e vamos fazer essas alterações aqui. Então, o modelo de dados de contatos é o seguinte, tá? Existe essa relação aqui entre contatos, né, e categorias, no sentido que um contato pertence a uma determinada categoria. Ou seja, quando eu vou cadastrar um determinado registro na tabela de contatos, eu vou associar ele a uma determinada categoria. Mas nós temos a relação inversa também, né? Ou seja, lá da tabela de categorias, no modelo de dados de categorias, existe uma relação entre categorias e contatos da seguinte forma. Para cada categoria pode existir has many, pode existir vários contatos associados, correto? É aquela relação 1 para n, ok? Uma determinada categoria pode ter n contatos associados. E aqui eu passo um segundo parâmetro, que é um conjunto, é um objeto, né, com um conjunto de chaves e valores, que identifica como vai ser feita essa associação. No momento que eu for, então, fazer atualizações nessa tabela categorias. Como é que essas atualizações vão se propagar lá para contatos? Então, quando eu deletar uma categoria, ou um delete, né, quando eu deletar uma categoria, eu quero que essa operação de deleção, de exclusão da categoria, seja restrita. Então, eu passo o parâmetro restrict aqui. O que vai fazer isso na verdade? Né? Ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer uma consistência, essa operação de exclusão, verificando se já existe ou não, né, uma categoria, um contato associado a essa categoria.
antes de eu excluir o registro dessa tabela. Tá? Então, se já existir, a gente tem que verificar se já existe, né? Na verdade, o SGBD faz isso para a gente, né? Quando a gente envia a instrução de exclusão, delete para essa tabela de categorias, ele vai verificar essa restrição para a gente. Se já existe, ele vai retornar então um código de erro lá para a nossa aplicação, certo? Que a gente tem que tratar. E a outra operação é a operação onUpdate. Tá? onUpdate. Então, onUpdate, o que nós vamos fazer? Aí sim nós vamos propagar em cascade, como estava antes. Cascade, como estava antes, ou seja, né? Então, se ele tentar excluir, o banco de dados não pode deixar, tem que gerar um erro e daí esse erro de retorno para a nossa aplicação. Agora, se ele alterar, tudo bem, aí você propaga, né? Alterei lá na categoria, propaga para contatos, não tem problema nenhum. Faz uma associação, eu só não posso excluir essa restrição. Tá? Então eu só tenho que fazer essa alteração aqui no modelo de dados de contatos para que a gente implemente essa restrição de integridade referencial entre categorias e contatos. O que eu tenho que fazer agora? Gerar novamente as tabelas lá no nosso banco, né? Então só vou apagar aqui essa tela aqui com clear e aí eu vou executar novamente a aplicação, né? Porque é a minha aplicação que vai criar essas tabelas automaticamente no banco, no momento que aqui no index nós executarmos essa instrução, né? Conexão.authenticate. Então vai ser aberta essa tabela de categorias e de contatos, caso elas não existem no banco de dados, elas vão ser criadas automaticamente para a gente, ok? Vamos testar então aqui. Esqueci de salvar aqui, né? Então antes de testar, vamos dar um Ctrl S aqui para salvar, né, o contatos.js e vamos executar aqui a aplicação com o Node.index. Vejam que ele executou a aplicação e criou lá a tabela para a gente, visto que elas não existiam ainda, né? Então eu vou voltar lá no pgadmin para a gente verificar esta operação. Então se eu vier aqui agora no esquemas, clicar com o botão direito em tabelas, der um refresh aqui, nós vamos ver que agora elas foram recriadas aqui. E ali em contatos, se eu for aqui então, tá, no SQL da tabela, a gente vai ver aqui que ficou diferente agora essas operações. Então o onDelete ficou restrict. Certo? Então agora o SGBD não vai permitir que a gente exclua, né, este registro de contatos caso ele esteja associado a uma determinada categoria lá no nosso banco de dados, ok? Bom, na sequência, na próxima videoaula, a gente vai ver quais as modificações que a gente tem que fazer na nossa aplicação para a gente fazer esse controle de restrição de integridade.